aos autores de notícias falsas direcionadas a manchar reputações ou destruir a imagem de adversários políticos ou desafetos por razões de ordem pessoal. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Desde as eleições de 2018, os brasileiros passaram a conviver com a expressão fake news, que traduzida para o português significa notícias falsas. De 2018 a 2020, o debate sobre as notícias falsas avançou, mas existe um vazio na legislação para enquadrar os autores das notícias mentirosas distribuídas pelas redes sociais para atacar, agredir, desmoralizar e destruir imagens de adversários políticos ou desafetos nas relações familiares, pessoais e comerciais. A discussão sobre uma lei que crie regras para enquadrar os autores das notícias falsas nunca esteve tão presente quanto neste momento na agenda do Judiciário e do Legislativo, em que membros dos dois poderes sentem os efeitos das fake news. Tem um adágio popular, jornalista Beto Almeida, segundo o qual a mentira tem pernas curtas. Mas nesses últimos anos, esse adágio tem uma interpretação inversa, diferente, uma vez que a mentira distribuída pelas redes sociais tem pernas longas, corre rápido e gera uma verdadeira catástrofe na vida de quem se transforma em alvo das calúnias. Já está passando do tempo, jornalista Beto Almeida, para o Brasil dispor de uma legislação que estabeleça punição para quem comete essas agressões de forma irresponsável pela internet. Pois é, Luciano, inclusive, nesta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou aí uma operação em que executou mandados de busca e apreensão contra 17 pessoas, entre blogueiros, empresários, políticos, aliados, né, do governo Bolsonaro. Isso para apurar a responsabilidade dessas pessoas na divulgação das chamadas fake news, principalmente naquele processo que apura-se ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. O debate, Luciano, é acirrado, polêmico, divide opiniões, porque, por exemplo, os bolsonaristas estão alegando que estão ferindo a liberdade de expressão, que todo mundo tem direito de se expressar. É óbvio que ninguém aqui quer reduzir a liberdade de imprensa e principalmente a liberdade de expressão. São coisas muito parecidas, mas a liberdade de imprensa é o direito, né, que os veículos, que os jornalistas e os profissionais de imprensa têm de apurar fatos, de divulgar esses fatos. A liberdade de expressão é a liberdade que é concedida a qualquer cidadão para emitir suas opiniões de forma pública, inclusive. A grande questão, dizendo, é que isso precisa, como você bem disse, ter responsabilidade. E é exatamente o que está faltando hoje, nessa pandemia de blogs, de gente querendo emitir opinião sobre tudo, com opinião formada sobre tudo. E aí entra o que eu chamo realmente de uma responsabilidade dos nossos legisladores. Será que não já está passando da hora mesmo, Zenô, do Congresso Nacional começar a debater a responsabilização dessas plataformas digitais que existem hoje aí na veiculação de notícias falsas? Eu acho que está passando já da hora. A Câmara realmente, o Senado, tem que se debruçar sobre isso, legislar e principalmente criar mecanismos de fiscalização e de responsabilização. E aí eu não estou falando aqui, eu não estou contrário à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, estou falando no direito que todos têm de falar o que quiserem, desde que se responsabilizem pelo que diga. Da maneira que está, isso virou um terreno pantanoso onde ninguém tem responsabilidade absolutamente nada com o que diz. Aí não dá, né? Isso aí também já é bagunça. Jornalista Beto Almeida, eu quero um pouquinho do seu tempo para continuar falando sobre esse assunto. O Ceará é um dos estados pioneiros a criarem uma lei para inibir as fake news. A lei saiu da Assembleia Legislativa e foi sancionada pelo governador Camilo Santana. Agora, para quem distribui notícias falsas, jornalista Beto Almeida, não há limites, nem pudor. Um exemplo. O governo do estado teve que contestar nessa quarta-feira uma notícia veiculada pela internet que atribui ao governo estadual uma medida proibindo o uso da bandeira do Brasil no Ceará.
A notícia era acompanhada da imagem de um prédio com a bandeira do Brasil em que várias janelas, como sinal de protesto contra a suposta proibição do uso da bandeira nacional. A notícia, além de mentirosa, Beto Almeida, tinha a imagem da sacada de um prédio supostamente no Ceará, quando na realidade a imagem do prédio é da cidade de Blumenau, em Santa Catarina. O mais grave, Beto Almeida, é que muita gente acredita nesse tipo de notícia. A partir dessa situação, dessa fake news, desse boato, vamos dizer assim, que ganhou as redes sociais de que o governador Camilo Santana estava proibindo o uso da bandeira do Brasil, quer dizer, confirmou-se que é falsa, claro que é falsa, tá? Mas isso mostra claramente, Luciano, que existe uma deliberada criação de notícias falsas, uma verdadeira usina de desinformação para prejudicar a imagem das pessoas, para prejudicar politicamente governos e instituições, e é contra isso que tem que haver realmente medidas, como essa lei estadual aqui no Ceará, e como deverá surgir, vai ser inevitável, uma lei também em nível nacional. A imagem da bandeira do Brasil, como você já bem explicou, ocupando as sacadas, né, de um edifício, ela foi publicada, dizendo, em 2016, lá em Blumenau, com o apoio ao pedido de impeachment da presidente Dilma. Nada a ver com o estado do Ceará, como fica bem claro. E outra coisa, a alegação de que o Camilo Santana proibiu o uso da bandeira do Brasil aqui no estado do Ceará só poderia ser falsa, primeiro porque nem compete ao governador, seja ele qual for, tomar esse tipo de medida. E como é que isso surgiu, Luciano? Isso surgiu lá no final de semana, quando um grupo de policiais foi abordar os manifestantes que estavam furando o lockdown, furando a quarentena, no viaduto aqui do Cocó, aqui no final da Antônio Salles, tá? E uma das manifestantes que estava num veículo com uma bandeira, o policial foi lá, abordou e pediu para ela recolher a bandeira. Pronto, aquilo causou indignação entre as pessoas e a partir daí surgiu a boataria de que o governo do estado do Ceará estaria proibindo o uso da bandeira do Brasil. Nada mais falso, nada mais maldoso, nada mais, eu diria, covarde de se abordar uma questão séria, de se atacar politicamente uma pessoa. E aqui eu não estou saindo em defesa do governador Camilo Santana apenas, não. Eu estou saindo em defesa da verdade. Eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade, principalmente quem recebe, analisar e ver se aquilo dali procede, se vale a pena mandar adiante aquela mensagem. Eu sei que muita gente faz isso porque também está imbuído dos mesmos valores distorcidos da democracia que essas pessoas dizem que defendem. Esse é o problema, Luciano. O que é democracia, o que é democrático, o que é liberdade de expressão para essas pessoas que fabricam fake news, que distribuem fake news? Aí é uma questão que dá para uma discussão longa.